Quando você ouve que Alpha Centauri é o sistema estelar mais próximo de nós, a sua mente automaticamente cria uma imagem acolhedora. Você pensa em algo alcançável, um vizinho que, com a tecnologia certa e uma viagem de alguns anos, a humanidade poderia visitar. Mas a palavra próximo, quando aplicada ao universo, ganha um sentido completamente diferente. O que a astronomia chama de logo ali, na verdade é um vazio tão brutal que a nossa mente mal consegue processar. Se tentássemos cruzar essa distância hoje com a nossa tecnologia mais rápida, a escala de tempo não seria de anos ou décadas. O tempo de viagem seria suficiente para ver o início e o fim de civilizações inteiras na Terra, e a nave ainda não teria chegado. Olá, eu sou o Igno do canal Orbiton e até o final desse vídeo você vai entender o porquê o nosso vizinho mais próximo está bizarramente longe de nós. Cientificamente falando, Alpha Centauri está a 4,37 anos-luz de nós. Quando você ouve esse número pela primeira vez, ele não parece tão assustador. Afinal, 4 é um número pequeno que a gente usa no dia a dia. Mas é exatamente aí que a escala do universo desafia completamente a nossa intuição. Um único ano-luz é a distância que a luz, a coisa mais rápida do cosmos, percorre em um ano inteiro. Ela se move a 300.000 km por segundo. Nessa velocidade, você daria 7 voltas completas na Terra no tempo de um único piscar de olhos. É um limite físico absoluto. O problema central é que o nosso cérebro não foi feito para sentir o tamanho disso. Existe uma diferença brutal entre você ler o número 40 trilhões de quilômetros escrito em uma tela e você realmente conseguir processar esse vazio. Mas, para tentar quebrar esse bloqueio do nosso cérebro e enxergar a realidade, os astrônomos costumam usar uma espécie de maquete mental. Imagine que a gente pudesse encolher o nosso Sol até ele ficar do tamanho de um grão de areia, um pouco mais de 1 milímetro de diâmetro. Se o nosso Sol fosse esse grão de areia, a Terra seria um ponto microscópico a apenas 11 centímetros de distância. Nessa mesma escala, Plutão estaria a pouco mais de 4 metros. Agora pense, onde você acha que estaria próximo a Centauri, o nosso vizinho mais próximo nessa maquete? Talvez na rua ao lado ou em outro quarteirão, mas para colocar o grão de areia de Alpha Centauri na posição correta, você teria que andar cerca de 40 km, ou seja, um grão de areia em um ponto, absolutamente nada pelos próximos 40 km e só então outro grão de areia. Esse é o verdadeiro nível de isolamento do universo. Os sistemas estelares não são vizinhos de muro, são ilhas solitárias separadas por oceanos de vazio. E se você acha que a tecnologia humana atual está perto de quebrar esse isolamento, está redondamente enganado. O objeto feito por mãos humanas que está mais longe da Terra hoje é a sonda Voyager 1. Ela foi lançada na década de 1970 e está cruzando o espaço interestelar a uma velocidade absurda de mais de 60.000 km por hora em relação ao Sol. Ela corre tanto que cruza a distância entre São Paulo e Tóquio em questão de minutos. Mas quando jogamos a Voyager 1 na escala cósmica, ela parece uma tartaruga. Se a sonda estivesse viajando na direção exata de Alpha Centauri hoje, o que não é o caso, ela levaria impressionantes 73.000 anos para cobrir o percurso. 73.000 anos. Vou fazer uma pequena comparação. Toda a história escrita da humanidade tem pouco mais de 5.000 anos. Nós teríamos que ver o nascimento, o ápice e a queda de grandes impérios humanos dezenas de vezes até que aquela máquina alcançasse a primeira estrela vizinha. Diante desse abismo, a resposta é óbvia: precisamos construir naves muito mais rápidas. Mas é aqui que nós batemos de frente com uma barreira física. No início do século XX, Albert Einstein provou que a velocidade da luz não é apenas um número alto, ela é o limite máximo de velocidade do próprio tecido do universo.
universo. À medida que um objeto acelera e chega perto desse limite, as regras da realidade começam a entortar. O tempo passa mais devagar para quem está dentro da nave e o espaço à frente começa a encolher. O problema real é que quanto mais rápido você se move, mais pesado a nave fica. Para alcançar os 100% da velocidade da luz, uma nave precisaria de uma quantidade de energia infinita, algo que o universo físico simplesmente não consegue fornecer. Mas digamos que a gente ignore esse limite por um segundo e se conseguirmos uma nave capaz de viajar a 10% da velocidade da luz. Isso cortaria o tempo de viagem para Alpha Centauri de 73 mil anos para apenas 4 décadas. Parece a solução perfeita, mas o espaço esconde um perigo silencioso. O meio interestelar não é um espaço vazio perfeito, ele está cheio de poeira cósmica e micrometeoritos. Viajando a velocidades normais, bater em um grão de poeira não é nada, mas a 10% da velocidade da luz, colidir com um minúsculo grão de areia libera a energia de uma bomba atômica. A nave seria pulverizada instantaneamente. Para contornar isso, cientistas e bilionários hoje apostam em projetos como o Breaking Root Starshot, que significa disparo estelar. A ideia não é enviar uma nave gigante com humanos, mas sim milhares de microsondas do tamanho de um chip de celular, impulsionadas por lasers gigantescos disparados da Terra. Essas sondas pesariam gramas e usariam velas solares para atingir 20% da velocidade da luz, alcançando o Alpha Centauri em 20 anos. Elas tirariam fotos e enviariam de volta para nós. O problema é que o sinal de rádio com as imagens levariam mais 4 anos e meio para cruzar o caminho de volta até nossas antenas. E se quisermos enviar pessoas, a solução teórica entra num terreno de absoluto absurdo. Para mover humanos, os físicos pensam no motor de dobra espacial, uma ideia que não acelera a nave, mas deforma o próprio espaço-tempo, encolhendo o espaço à frente e esticando o espaço atrás. Ou os teóricos buracos de minhoca, que funcionariam como atalhos rasgando a estrutura do cosmos. O detalhe é que ambas as soluções exigem formas de energia negativa ou matéria exótica que nós sequer sabemos se existem de verdade. Sem essa física mágica, a única forma realista de humanos cruzarem o abismo interestelar seria aceitando o problema do tempo. Entram em cena as naves gerações. Nesse cenário, os astronautas que saem da Terra sabem que nunca vão chegar na estrela de destino. A nave se torna uma civilização fechada, uma cidade flutuante num vazio absoluto. Crianças nasceriam, viveriam e morreriam dentro daquela estrutura de metal. Isso abre dilemas éticos profundos, como você lida com uma geração inteira de humanos que nasceu presa no espaço profundo, condenada a uma missão que elas nunca escolheram. Ao longo dos séculos de viagem, a cultura, o idioma e a própria psicologia dessas pessoas se transformariam tanto que ao chegarem a Alpha Centauri elas mal seriam parecidas com a humanidade que as enviou. Olhar para Alpha Centauri e entender toda essa matemática traz uma sensação inevitável de frustração. O ser humano tem um desejo quase biológico de explorar, de cruzar fronteiras e de colonizar o desconhecido. Nós fomos feitos para avançar, mas quando batemos de frente com a realidade física do universo, percebemos que o espaço não quer ser conquistado. Essa distância absurda não é apenas um problema técnico que um computador do futuro vai resolver. Ela é uma condição existencial. O cosmos parece ter sido desenhado com barreiras de velocidade e oceanos de vazio feitos especialmente para nos manter isolados. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. O conhecimento não significa presença. A nossa ciência é poderosa o suficiente para apontar um telescópio para aquela estrela vizinha e analisar a sua luz, descobrir os planetas que orbitam ao redor dela e até decifrar a composição da sua atmosfera. A ciência revela o universo, mas ele não nos aproxima dele. Entender não significa alcançar. Talvez a nossa geração e muitas outras depois de nós precise aceitar que a nossa única forma de relação com o cosmos profundo não será através da presença física, mas sim da contemplação. Alpha Centauri continuará lá, brilhando
ficando no céu como um lembrete eterno de que somos uma espécie jovem, absurdamente inteligente, mas perfeitamente solitária na nossa própria ilha do espaço. E talvez devêssemos focar no nosso quintal do sistema solar. Existem mundos aqui no nosso quintal que com a tecnologia certa seríamos capazes de colonizar, como por exemplo o planeta Marte, ou melhor, a Lua Titã. Fiz um vídeo sobre uma possível colonização na Lua Titã, localizado ao redor de Saturno. Tô deixando um card aqui em cima e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu prometo trazer o máximo de astronomia para o seu universo.